A gente escolher um único problema para falar, pensando que a educação tem desde o ensino público até colégios particulares, né? Então, acho que são questões complexas, mas a questão que eu queria destacar é que a gente tem visto que tem algumas queixas, né, dos alunos com relação à falta de interatividade das aulas, né, que muitas aulas e muitos professores estão pautados em modelos antigos, onde você tem o conhecimento e o aluno é depositário desse conhecimento, então não tem muita interatividade. Uma outra queixa que tem aparecido dos alunos é a dificuldade de alguns professores de integrar as novas tecnologias no cotidiano das aulas. Então, ainda hoje, muitos professores chamam os alunos para ligar o data show. Então, tem havido algumas queixas nesse sentido, no sentido de integrar as novas tecnologias à educação. A inserção dos jogos digitais na educação, ela precisa ter um projeto maior, que é um projeto pedagógico da escola, onde esse jogo, ele não é um jogo sozinho, ele é um jogo que faz parte de um projeto maior e onde esse jogo tem uma função dentro desse projeto maior. Tem 3 formas de a gente colocar esses jogos. Uma é você usar jogos tradicionais, que são jogos que a gente chama de prateleira, na educação. Então, por exemplo, tem alguns professores que usam Civilization para discutir questões desde sobre geografia, sobre história. Então, você pega um jogo tradicional de prateleira e você usa em sala de aula e você faz uma discussão sobre esse jogo. Tem uma outra forma que é você solicitar, encomendar um jogo específico para ser usado na sua disciplina, para ser usado dentro do projeto pedagógico do curso. Então você vai lá, você encomenda um jogo educativo, né, ou você compra um jogo educativo disponível e você insere esse jogo na programação. Tem jogos que são jogos específicos de disciplinas e tem jogos que têm propostas de terem de abarcar toda a grade de determinado ano. Então o jogo é por série, para jogar você tem que ter o conhecimento de todas as séries. A terceira forma de incluir games na educação é você ensinar as crianças a programar, né? Então você trazer as crianças, ensinar as crianças a fazerem jogos e principalmente pensando no ensino de lógica, no ensino de matemática, mas dependendo de como o professor faz o jogo, entra conhecimento de muitas outras disciplinas, mas a ideia é que os alunos vão ser designers e criadores desse jogo. Então, seriam essas 3 formas de inserir os jogos aí na educação. De muitos jogos educacionais é que você, na verdade, ele não é exatamente um jogo, você transpôs o livro didático para uma mídia digital. Então, quando você vai olhar, a maioria dos jogos educativos é um quiz, é alguma coisa, um joguinho de memória. Então, são jogos que não são tão interativos quanto os jogos tradicionais de entretenimento, jogos tradicionais de prateleira, a gente fala. Entretanto, tem muitas universidades e muitos pesquisadores desenvolvendo jogos aí mais complexos, mais interativos, onde não é só uma transposição do livro didático. Esse jogo foi pensado para colocar o jogador como protagonista de uma situação onde ele tem que resolver. E aí a gente tem vários exemplos aí de universidades. Por exemplo, a professora Elin Alves, da Universidade Estadual da Bahia, ela desenvolveu vários jogos onde o aluno, são jogos educativos, onde o aluno é protagonista
de uma determinada situação. Então ela tem um jogo lá que chama Tríade, que é sobre a Revolução Francesa. Então o aluno se coloca no papel da Jeanne de Valois, que é um personagem histórico, e aí você tem que desvendar o enredo. Tem outros jogos, por exemplo, assim, um jogo que é sobre a Revolução do 2 de Julho, né? Eles têm, então a gente tem um outro jogo que chama da Universidade Federal de Minas Gerais, que chama Estrada Real Digital. Então você tem que entender a história da estrada de Ouro Preto, e a protagonista vai trabalhando e vai desvendando esse enredo, né? Então a gente tem muitas iniciativas, essas são algumas aqui no Brasil, a gente tem muitas iniciativas de fazer jogos mais interessantes. Tem uma empresa que se chama Redalgo, a Redalgo tem um projeto que se chama Operação Cosmos, e o projeto da Redalgo é o aluno, você é um cadete espacial, é uma história de ficção científica, você é um cadete espacial, e o jogo, se eu não estou enganada, ele é jogado uma vez por semana na escola, e para você resolver o jogo você tem que saber o conteúdo de todas as disciplinas do semestre. Então você só consegue resolver o jogo pensando nessas disciplinas. Tem uma outra forma de inserir, que na verdade os professores têm que pensar o que você quer do jogo. Então tem jogos que são feitos para ensinar o conteúdo, para transmitir o conhecimento. Tem jogos que são feitos para testar o conhecimento. Então, por exemplo, você aprendeu esse jogo aqui, você aprendeu esse conteúdo na aula tradicional e eu vou testar o seu conhecimento no jogo, é um tipo. A outra coisa é, tem um conteúdo novo e esse conteúdo novo será transmitido a partir do jogo, né? Então são formas que você acaba utilizando aí para usar os jogos. E a questão dos professores é o seguinte, a gente tem um corpo docente que é, vamos dizer assim, basicamente analógico, não tem a ver com faixa etária, tem professores novos que têm pouquíssima habilidade com o computador e às vezes você tem até professores mais velhos que mexem com o computador. Então assim, é mais de um interesse do professor de trabalhar com mídias digitais do que uma coisa geracional, apesar de claramente os professores mais velhos muitas vezes terem mais dificuldade de trabalhar. Tem uma outra questão que assim, como os jogos são vistos na inserção, e os professores têm muitos problemas, né? Porque os professores têm que cumprir um currículo mínimo. Então se ele insere um jogo, né, da perspectiva da escola, está deixando de cumprir um currículo mínimo. Então ele vai ter que compensar esse currículo mínimo de uma outra forma. É como se o jogo é visto como se não fosse conteúdo. Então assim, você está brincando e matando aula e você não está dando conteúdo. Porque a visão que a gente tem da educação ainda é essa visão de que o professor tem que pegar o conhecimento e entregar o pacotinho para o aluno lá, essa educação bancária, já dizia lá o Paulo Freire. Então essas iniciativas novas, muitas vezes elas são mal vistas até pela diretoria da escola. Não é uma tarefa fácil. Outra tarefa difícil, eu acho, professor, é porque você não tem muita habilidade com tecnologia, alguns professores entendem que os alunos são mais hábeis que você não quer passar vergonha, né? Você não vai pôr um jogo que você vai chegar lá e você não vai saber mexer, e o aluno vai saber mexer. Então você tem que ter lá alguma habilidade com o computador. Temos outras questões. Estamos pensando em escolas que a maioria dos jogos precisa de internet e de máquinas que rodem esses jogos. Então tem algumas questões assim, por exemplo, chega lá na escola, o professor quer dar um jogo, não tem computador. O professor quer dar um jogo, não tem internet. A professora Lin Alves fez o seguinte, o jogo Tríade, eles fizeram em 3D, o jogo ficou lindo. Coisa linda o jogo que ela fez, você já tem 10 anos. Eles fizeram um jogo, o jogo ficou lindo. Sabe o que aconteceu? Não rodou em nenhuma escola, porque nenhuma escola tinha placa 3D para rodar aqueles gráficos. Hoje todos os jogos dela são HTML5. Quer dizer, ela foi obrigada a fazer jogos mais simples porque as escolas públicas não têm tecnologia para rodar esses jogos. Então assim, não é uma opção do professor, é que a gente não tem tecnologia. E a gente tem muitos cenários, pensando no Brasil como um todo, a gente tem muitos cenários. Então, você tem escola que tem computador e não tem luz elétrica, você tem escola que tem luz elétrica e não tem computador, você tem escola que não tem nem luz elétrica nem computador. Tem computador e não tem internet. Tem computador e não tem internet e não tem computador, né? Então assim, pensando no Brasil, a gente tem muitos cenários. A
Aí, falando de políticas públicas, o MEC, eles têm interesse em ter jogos na educação e eles pensam em ter editais, mas tem muitos problemas para fazer esses editais, e esses problemas não são culpa dos jogos, vamos dizer assim. O que são esses problemas? Primeiro, esse cenário maior da escola, que eu falei, se você tem internet, se você não tem internet, se tem computador, se não tem computador, então isso é um problema, porque quando o MEC pensa em Brasil, e você tem que, se você fizer um edital para comprar um jogo, você tem que pensar no Brasil todo, você tem que pensar no cenário todo da escola. Então é difícil para o MEC gastar um dinheiro para comprar um recurso que a mãe não vai rodar na maioria das escolas. Então isso é um problema. Eles têm um outro problema, que é o seguinte: nas escolas públicas brasileiras tem quase todos os sistemas operacionais que você pode imaginar. Então tem escola que tem Linux, tem escola que tem Windows, tem escola que tem Android, que eles ganharam tablet de Android. Tem escola que recebeu doação até de MacBook, foram doações particulares, foram feitas para essas escolas. Então, quando você vai abrir um edital para fazer um material digital para o Mac, você tem que entregar em 5 sistemas operacionais diferentes. O designer tem que garantir que rode em 5 sistemas operacionais diferentes. Né? Outra coisa, os editais do MEC, eles seguem o mesmo padrão dos livros didáticos. Só que isso significa o seguinte: menor preço, e isso é um problema para jogos digitais, porque menor preço não garante qualidade, e o período entre sair o edital e entregar o jogo pode levar 2 a 3 anos. Em se tratando de jogos digitais, o jogo que foi contratado no edital, quando ele for entregue, já está desatualizado. Então, assim, eu entendo que o MEC tem interesse de ter políticas públicas para inserir os jogos, mas eles têm uma série de questões que são questões técnicas ou tecnológicas para ter essa adoção. Outra questão que o MEC tem: não basta eu ir lá, como todo mundo bem sabe, não basta você ir lá e dar o computador. Você tem que ter um projeto. E você tem que ter um projeto onde você tem que ensinar o computador, o professor, a mexer nesse computador. Tem muitos professores que não sabem mexer no computador. Não é? Teve um concurso, a Unicef fez um concurso de jogos digitais e os alunos da PUC ficaram em segundo lugar no concurso, e a Unicef levou eles para viajar para o Piauí. E eles foram mostrar um jogo deles em Castelo do Piauí. Quando eles chegaram para mostrar os jogos, tinha criança que estava vendo um computador pela primeira vez na vida. A criança nunca tinha visto um computador. O primeiro computador que a criança viu na vida era o computador do jogo da Unicef. Então, assim, para pensar em MEC, você tem que pensar assim: eu tenho um cenário, você fala assim, eu tenho que pôr jogos na educação. Eu tenho criança que nunca... Tem professor, às vezes, que não sabe mexer no computador, que não tem acesso a esses recursos, que não tem acesso à internet. Então, assim, o MEC tem uma série de questões para contratar esses jogos. Eu acho mais fácil o MEC ter editais que vão pedir conteúdos audiovisuais ou conteúdos, a gente chama objetos educacionais virtuais, onde os jogos estão inseridos. Então você vai ter então, o que são objetos educacionais virtuais? Podem ser jogos, podem ser livros interativos, podem ser diagramas, podem ser modelos operacionais, tridimensionais, onde a criança mexe. Então, provavelmente, eu imagino que os editais vão ser nessa linha e os jogos vão entrar nessa questão. Então, assim, eu acho que não tem políticas públicas específicas do MEC ainda, porque tem muitos entraves para pensar nessa adoção. Né? Então tem coisas assim, por exemplo, a secretária do MEC falou para mim, a secretária do MEC falou assim, eu não posso fazer um MEC e gastar um dinheiro e depois nenhuma escola usar, senão são milhões de reais desperdiçados. Então não basta fazer um edital, eu tenho que ter um plano, um projeto dessa inserção desses jogos na educação para depois eu conseguir ter editais. Não adianta eu simplesmente vou lá, gasto milhões, compro um monte de jogo, mando para as escolas, ninguém abre. Aliás, ninguém abre por motivos diversos, porque você não sabe abrir, porque você não tem como abrir, então você não tem como abrir, não é? Às vezes o professor quer, mas ele não tem internet, não tem computador, ele tem um computador velho que não roda, né? Então tem muitas questões aí. Que é uma outra questão do MEC. O MEC, quando pensa em jogo, ele sempre está pensando em PC. Porque a política pública durante muitos anos foi criar laboratórios
de informática, que era um paradigma de inclusão digital que a gente tinha até alguns anos atrás, e era um paradigma legítimo. Você quer dar inclusão digital, você vai lá e monta um laboratório para aquela escola ter acesso. Só que a gente mudou de paradigma de acesso, então eu não tenho mais lugares conectados, eu tenho pessoas conectadas, e essas pessoas estão conectadas por dispositivos móveis. Volta a questão dos dispositivos móveis. Então, por exemplo, eu tenho jogos que são mais complexos que eu não consigo ter em dispositivos móveis por causa da complexidade do gráfico, por exemplo. Né? Então, assim, eu não imagino alguns jogos muito complexos que a pessoa consiga ter no celular ou num tablet mais simples. Entretanto, a internet móvel, por mais que você tenha acesso a ela no país, ela ainda é um acesso principalmente por 3G. E o acesso a 3G tem coisas que você ainda não consegue fazer igual você faz numa internet que está num PC e numa conexão que é uma conexão de cabo, que você tem lá uma certa estabilidade. Tem projetos fora do Brasil, tem projetos que estão levando os jogos educacionais para os dispositivos móveis. Então, né, mas aqui é o que eu vejo aqui no Brasil, assim, apesar da população estar conectada com dispositivos móveis, e os jogos de entretenimento estarem em massa, né, as pessoas não conseguem ver isso como um recurso educacional. Né? Você não traz esse universo dos jogos para o recurso educacional. É como se isso fosse uma vida à parte, uma coisa que está acontecendo aí, mas não tem nada a ver com a escola, que tem conteúdo, que tem a matéria, entendeu? Como se isso não fizesse parte da vida. Tem várias questões aí. Tem uma questão que eu acho que é com a formação do aluno em jogos digitais, que acontece, mas eu acho que não é exclusivo de jogos digitais. Tem a formação, alguns cursos, os alunos ingressantes, eles têm um sonho, e o sonho é o jogo do entretenimento e trabalhar em console. Só que às vezes isso não é a realidade do mercado. Né? Aqui no Brasil, pouquíssimas empresas produzem para console. A gente tem empresas que produzem para console, mas são poucas. Então, o sonho do aluno é ser o designer de entretenimento, mas a realidade do mercado é que a maioria dos nossos designers vai trabalhar com adver games, vai trabalhar com jogos educativos, vai trabalhar com outras coisas. O que eu vejo assim, é que tem uma resistência de trabalhar com isso, porque isso não é o sonho do aluno. Mas eu não vejo isso tão diferente do aluno que faz psicologia, que tem o sonho da clínica, mas a maioria dos empregos é de recursos humanos. Do aluno de turismo que acha que vai viajar, mas a maioria dos empregos está na agência. Né? Então acho que às vezes tem um descompasso entre o sonho do aluno e a realidade do mercado, que alguns cursos conseguem adequar melhor ou pior. Por um outro lado, eu entendo que a grande dificuldade é você fazer um jogo educativo que seja divertido. Isso é uma dificuldade muito grande. Né? Toda vez que quando eu dou aula, eu falo para os alunos, quando eu falo em jogo educativo, que todo mundo pensa, o coelho sabido. Né? E que todo mundo acha chato. Né? Então, assim, fazer um jogo educacional ser divertido é uma arte e é uma dificuldade muito grande. Né? Porque você tem que ter conhecimento de entretenimento, você tem que ter conhecimento de conteúdo, e você tem que fazer isso ficar... o pessoal brinca assim, fala assim, tem gente que tem designer que fala assim, é jogo educativo, você tá tentando pôr chocolate no brócolis, né? O pessoal fala isso. É brócolis com chocolate, assim, tipo, na verdade eu tô fazendo você comer um brócolis, mas a gente põe uma coberturinha de chocolate pra ficar mais palatável, né? O que eu tenho visto de mercado é que as empresas, porque aí tem um pouco, a gente fala modelo de negócios de como se vende jogo educacional. Então, nos modelos de negócios, um dos modelos é um modelo de encomenda. Né? Então você vai lá, você encomenda o jogo que você precisa e você pega. Aqui no Brasil, poucos colégios encomendam jogos. Porque é difícil você ter um colégio, por exemplo, que nem o Colégio Bandeirantes, que tem um projeto de inclusão de jogos. Né? Principalmente colégios mais tradicionais, porque senão a família dessas crianças também fala assim, mas você vai na escola para jogar, você não vai na escola para aprender? Né, você tem um preconceito com os jogos educacionais, que as crianças estão divertindo, que isso não é trabalho, né, que isso não é matéria. Então você tem um preconceito que é um preconceito social com relação à introdução dos jogos. Mais o preconceito dos professores, mais o preconceito das instituições.
Por que tem muitas universidades que fazem jogos? Porque a gente consegue produzir aqui no Brasil jogos educativos no contexto de pesquisa. Então, a grande maioria dos jogos da professora Aline Alves, todos têm apoio do FINEP, FAPESB, CNPq. Quer dizer, você faz esse jogo com recursos públicos para disponibilizar o jogo gratuitamente, que é o modelo que a gente tem produzido mais esses jogos. E tem alguns poucos designers que fazem jogos de prateleira mesmo. Você faz um jogo educacional e depois você tenta comercializar, né? Eu acho que a gente tem alguns projetos que estão trabalhando com jogos, mas todo tipo de educação é passível de alguma crítica, né? Então, o modelo educacional dessa educação bancária, lá com o Paulo Freire, é um modelo que ele é cheio de críticas, mas ele persiste, né? O modelo de jogos, que na verdade são metodologias baseadas em problemas, em gamificação, o que eu tenho visto algumas pesquisas, eles falam o seguinte: você aumenta o engajamento dos alunos na tarefa, mas isto não garante aprendizado. Porque tem uma dificuldade que é como é que você mede que uma pessoa aprendeu. No ensino tradicional você aplica uma prova, mas você tem muitas críticas aí, só o aluno decorou. A prova não mede se o aluno conheceu ou não. Qual é o objetivo da avaliação? O que o aluno tem que mostrar para mim na prova? Se ele memorizou, se ele fez uma relação entre dois conteúdos, ou se ele é capaz de transpor esse conteúdo para uma coisa prática. Então, assim, tem muitas críticas à questão da prova, mas é uma medida que eu tenho lá de como isso é feito. O problema que as críticas que tem essas abordagens dessas escolas que só tem jogos é que, assim, o engajamento com certeza você aumenta. Agora, tem poucas pesquisas que mostram que as pessoas aprenderam mais, que as pessoas aprenderam melhor, né? Porque aí entra no conceito do que significa aprender, que eu não vou entrar. Mas, assim, tem pesquisadores que falam assim, eles participam mais, não quer dizer que eles aprendem mais. Porque tem pesquisas que aplicam a prova nas duas crianças, a ideia do conteúdo é o mesmo. Né? Então, assim, o engajamento certamente, mas o aprendizado, não sei se faz tanta diferença o tipo do método. Outra crítica que tem sido feita a isso é que são alunos que conseguem resolver muitos problemas ao mesmo tempo de forma superficial, mas você é incapaz de aprofundar. Você não consegue fazer discussões aprofundadas, porque tem autores que acham que a discussão aprofundada é baseada na leitura. Então você consegue resolver um monte de coisa superficial, conversar, debater e resolver as coisas, mas ter uma discussão teórica aprofundada você não consegue. Porque dependendo de como o jogo é feito, de como o jogo é montado, o jogo não te permite isso, e nem é o objetivo muitas vezes do jogo isso. Né? Então acho que porque aí entra em pauta outras coisas, que é o que é aprender, qual é o sentido da formação, não é? E é lógico, evidente, que tem vários problemas. Assim, é difícil você... Porque na verdade eu acho que o ensino tradicional ele tem uma questão que é o seguinte, que é os alunos geralmente não... Você pensa ensino tradicional, a gente pensa sempre na hora expositiva, né? Os alunos não gostam, os alunos acham chato. Por outro lado, tem vários experimentos que fizeram que se você começa a tirar muito as aulas teóricas, os alunos acham que o professor não deu aula, que eles não aprenderam nada, que o conteúdo não foi passado, porque ele é um tipo de aula mais cômoda para o aluno, que o aluno decide se ele participa ou não. Não é? Tem algumas faculdades de jogos aqui que tem metodologia baseada em problemas, que seria a coisa mais prática e mais próxima de gamificar. E eu tenho visto alguns professores que reclamam assim, não tem coisa mais prática do que fazer o jogo, eles só têm que fazer o jogo, é isso que eles têm que fazer. Só que os alunos não fazem. Os alunos não fazem porque os alunos ficam com preguiça, porque os alunos acham que dá para fazer tudo na última hora. Toda semana o aluno vai para falar que não fez nada. E para você conseguir inserir os jogos, talvez você tenha que ter um outro modelo do que é educação. Né? E do que é essa educação. Já o Paulo Freire lá falava que a educação tem que ser baseada na realidade. Então você vem da experiência concreta para aprendizagem. Né, que em vários casos os jogos vão ajudar muito isso, né, dessa experiência concreta para aprendizagem. Né? Entretanto, tem coisas que é difícil você sempre sair do concreto. Então, por exemplo, o pessoal que é aqui da psicologia, né, eu não posso achar que um terapeuta só pode atender quem sempre saiu da experiência. Só eu tive essa experiência, senão você não atende mais ninguém.
porque senão eu só posso atender gente que é parecida comigo. Isso não é verdade, você tem que ter uma gama de experiência, então não dá para ser só a tua experiência concreta que vai te agregar na sua educação, senão você tem que poder... Eu acho que teria que ter um pouco de cada coisa, mas ainda não sei se a gente tem um modelo perfeito.